Bom dia, caro telespectador. Estamos aqui mais uma vez na graça de Deus para, junto com você, fazer o nosso programa diário espiritual nessa manhã de quarta-feira, dia 12 de setembro. E vamos, assim, mais uma vez, nessa quarta-feira, como é toda quarta-feira aqui no nosso programa, é dia de catequese. E como você já sabe, nós estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus aqui no nosso país. Então hoje a nossa catequese será então acerca desse importante livro que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então vamos fazer uma breve introdução desse tema para que nós possamos continuar aprofundando ao longo desse mês de setembro aqui no nosso programa. Como a gente sabe, a Palavra de Deus, a Bíblia, o nome Bíblia, ela é um nome grego que diz livros, ou seja, uma biblioteca de livros. A Bíblia não é um único livro só, mas sim vários livros escritos que compõem a Palavra de Deus. A palavra que realmente vem nos apresentar a verdadeira Palavra de Deus, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, a Bíblia, é dividida em dois importantes momentos. A primeira aliança, que também é chamada de Antigo Testamento, e a segunda aliança, que nós chamamos de Nova Aliança ou Novo Testamento. E nós vamos percebendo que todo o Antigo Testamento, ele vem preparando para desembocar no ápice da criação de Deus, do projeto de Deus, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira aliança, ou seja, o Antigo Testamento, vem preparando o povo de Deus para assim viver esse compromisso, viver essa aliança plena que Deus fará com toda a humanidade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo veio, ele faz esse divisor de águas. Então começamos uma nova aliança. Depois que Jesus veio e ensinou a vontade de Deus, instituiu a igreja, então nós vivemos a palavra de Deus de uma maneira diferente. Antes aquele povo caminhava do Antigo Testamento à luz, na expectativa da promessa. Agora, hoje, nós já vivemos esta realidade da presença de Deus vivo e verdadeiro. Nós não conhecemos ainda a face de Deus Pai. Nós conhecemos, assim, a face de Deus, mas através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que os profetas, os patriarcas desejaram ver e não viram, nós já tivemos a oportunidade de conhecer esse verdadeiro amor anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo o tempo da igreja, que reconhece que Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador, que voltou para o Pai, mas que envia o Espírito Santo para guiar a cada um de nós nessa grande jornada que nós temos que fazer rumo em direção a Deus. Esse povo que era peregrino no Antigo Testamento, também hoje nós, por mais que temos as nossas casas, por mais que somos fixos, mas ainda continuamos fazendo a nossa peregrinação, porque aqui não é a nossa morada fixa, mas sim estar em plena comunhão com o nosso Deus. Essa palavra de Deus, como já disse, ela é uma biblioteca de livros. Então, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E nós temos tipo de literatura que com certeza vai agradar todo tipo de leitor. Mas nós precisamos, assim, nos esforçar, não só ler aqueles livros que nós gostamos, que a gente acha que identifica, mas para termos uma visão geral da palavra de Deus, nós precisamos ler toda a palavra. Assim, pegar então, gostando ou não, precisamos conhecer toda a palavra de Deus para criar essa intimidade com o projeto de Deus. Você que já leu a Bíblia, com certeza pode contribuir muito com o seu vizinho, com as pessoas. E você que ainda não leu, que você possa tomar esse ânimo de ler a palavra de Deus. Muitas das vezes, ao ler a palavra, a gente lê uma passagem uma única vez, não entende. Mas, com certeza, muitas das vezes, você não fez uma preparação para a leitura da palavra de Deus. Em primeiro lugar, antes de abrirmos essa Bíblia, nós necessitamos de invocar o Espírito Santo na nossa vida, para abrir a nossa mente, abrir os nossos corações,
para assim ler a palavra de Deus. Mas mesmo assim, se eu li e não entendi, então é necessário a gente ler uma vez, duas vezes, até quando chegarmos no momento pleno, onde com certeza nós vamos entender. Se a gente mesmo assim não entendeu, é hora de nós buscarmos outros recursos. Buscar alguém que já entende a palavra melhor do que nós, que já fez um estudo mais aprofundado. É hora de recorrer aos livros didáticos que com certeza vêm esclarecer, vêm abrir as nossas mentes para que assim possamos entender com profundidade a palavra de Deus. Quem quer, de fato, entender cada vez mais a palavra de Deus, a sugestão que eu dou, que comece então a fazer a leitura do Antigo, do Novo Testamento, não do Antigo, mas do Novo Testamento, porque ali no Novo Testamento a gente já vê a concretude do projeto de Deus. Então a gente já experimenta, já faz a experiência desse amor de Deus na nossa vida. Depois que a gente leu todo o Novo Testamento, aí sim nós vamos ter toda uma bagagem para ler à luz do Novo Testamento, o Antigo Testamento que vem, então, contando para nós essa caminhada, as aventuras do povo de Deus, até chegar à profecia plena que acontece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa foi a introdução do tema de hoje sobre a palavra de Deus. Se você tem algum tema que deseja aprofundar aqui no nosso programa, escreva para nós, mande a sua mensagem via WhatsApp que aparece no final do nosso programa, que nós teremos a maior alegria em aprofundar um tema contigo aqui no nosso programa. E agora vamos dando continuidade ao nosso programa e vamos meditar a Santa Palavra de Deus. Vamos, assim, aprofundar o nosso olhar sobre esses textos, que com certeza vêm apresentar o projeto de Deus Salvador para todos nós. Meditemos agora o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados os que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque assim era que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós fizemos a nossa catequese sobre a palavra de Deus, nós também ouvimos essa palavra do capítulo 6 de São Lucas, que nos apresenta as bem-aventuranças e os ais de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus então vai dizer, feliz, ou seja, bem-aventurado, aquele que vai conformando a sua vida ao projeto de Jesus. Aquele que vive a simplicidade, vive a pobreza, aquele que chora nesses tempos, aquele que entrega a sua vida, aquele que não foge, aquele que assim suporta o ódio, aqueles que repulsam a palavra de Deus, aqueles que sofrem com paciência as injúrias, as rejeições da palavra de Deus. Esses sim vai ser os bem-aventurados que vão herdar o reino dos céus. Porém, Jesus diz duramente para aqueles que já desde agora se consideram ricos, que agora só riem, que são bem saciados, que assim têm toda a sorte e que nesse mundo, que são bem elogiados, são bem conceituados, pois na vida futura
se não viverem essa simplicidade, viverão a tristeza. Então Jesus pede a cada um de nós para que procuremos o caminho da bem-aventurança, ou seja, de viver a simplicidade, de viver essa consagração da vida de cada um de nós. Que a gente não coloque o nosso coração, toda a nossa segurança, enterremos o nosso coração na felicidade desse mundo, dos bens desse século, mas que possamos sim cultivar o amor pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Por mais que essas realidades possam trazer para nós dificuldades, perseguição, possa trazer tristeza, possa trazer pobreza, mas vivendo assim é que nós vamos ter essa serenidade, essa tranquilidade para sempre ouvir a voz de Deus na nossa vida. Se muitas vezes nós estamos perturbados, se nós muitas vezes não conseguimos nos encontrar, é porque, de fato, nós estamos correndo atrás de algo secundário na nossa vida. É Deus que traz a tranquilidade, é Deus que traz a serenidade e a bem-aventurança à vida de cada um de nós. Que nós possamos estudar a palavra de Deus durante todo esse mês de setembro, conhecendo, aprofundando, para nos tornar pessoas bem-aventuradas. Estudar e praticar a palavra de Deus é o que o Senhor Deus deseja de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a vocês para que juntos possamos, mais uma vez, fazer essa nossa oração de consagração à nossa padroeira das causas impossíveis, Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Acompanhemos também aqui no nosso programa, nesse momento, a oração de bênção da água, que é esse sacramental que o Senhor deseja abençoar para que ele esteja aí na sua casa, sendo um instrumento dessa graça de Deus no meio da sua família. Acompanhe então com muita fé, com muita atenção essa oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, grupo de oração da Renovação Carismática na Matriz, às 19h30. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos encerrando essa nossa edição do programa de hoje, de quarta-feira. Já estamos no meio da semana e vamos continuar pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós. Você que se encontra muitas vezes aí descrente, você que está afastado da igreja, que está afastado da palavra de Deus,
Aproveite esse momento de graça, de bênção, para que deixe o Espírito Santo, o próprio Deus, entrar na sua vida e te trazer cada vez mais próximo a fazer uma experiência com esse Cristo libertador. Por isso, acompanhe com muita atenção, entregando toda a sua vida nesse nosso momento de bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.